Opa, aqui é o Marcelo e hoje nós vamos abordar um tema bem bacana sobre a interferência da estabulagem na alimentação dos cavalos. O que acontece com a estabulagem, né? Se a gente voltar um pouco na natureza, a gente vai ver que quando a gente restringe um cavalo dentro de uma baia, e aí a gente pode até usar um termo que é o confinamento, né? Ou seja, o cavalo está confinado a uma baia, ele deixa de ter alguns hábitos, ele muda a sua rotina e isso interfere. Vamos começar falando então do pastejo, né? Ou seja, um cavalo no pasto, ele pasta, né? Ele tem o hábito de pastar e durante o pastejo, esse cavalo ele corta o capim do chão, né? Então, o primeiro ponto que interfere é no desgaste dos dentes incisivos desse cavalo. Isso altera todo o desgaste, toda a mecânica da mastigação, porque tem uma alteração de todo o desgaste normal do dente dos cavalos. Como a gente já sabe, existe um desgaste constante. E o fato dele não cortar o capim para se alimentar muda tudo isso. O segundo ponto, que também é muito importante, é que a velocidade, ou seja, o número de bocados que esse cavalo dá por minuto é alterado. Isso mesmo, o cavalo na natureza, ele seleciona, ele procura as partes mais tenras do capim e ele tem uma velocidade de mastigação muito menor. Quando o cavalo está na baia, a única coisa que o cavalo tem que fazer dentro da baia é se alimentar. E ele tem um feno que está ali disponível, num fenil ou no chão, enfim, num local em que o feno é colocado, né? Esse feno está ali disponível. E o cavalo só tem que comer. É claro que ele seleciona também, mas muito menos. Então a velocidade de ingestão é diferente. E aí vale a pena lembrar que, já que a principal e talvez a única diversão do cavalo dentro da baia é se alimentar, ele passa o tempo inteiro buscando isso. E quando acaba a comida, existe um tempo ocioso, que na natureza não existe, né? Porque esse cavalo estaria andando, estaria se interagindo, se relacionando com outros cavalos, interagindo. E esse é um outro ponto muito importante. O cavalo, quando ele está estabulado, dependendo da situação, da estabulagem, daquele local, ele deixa de ter o contato visual, mas também o contato olfativo com os outros cavalos. Então ele deixa de ter essa interação. E muitas vezes essa situação ela passa a ser bem prejudicial para alguns cavalos. Um outro ponto interessante é que um cavalo, quando ele está no pasto, em alguns momentos ele precisa liberar energia, ele precisa gastar energia. Não sei, todo mundo já deve ter visto, né? Você provavelmente também. Quando um cavalo está no pasto, às vezes ele dá uns galopes, dá uns corcoves, ele gasta uma energia que está acumulada, muitas vezes estagnada em alguma região, né? E até se alonga, né? Nesse movimento. Muitas vezes ele faz uma autoquiropraxia, brincadeira, né? Mas muitas vezes no pasto ele dá tem momentos de explosão e ele gasta essa energia. Um cavalo de baia não consegue fazer isso. Então são diversas as situações que são alteradas quando um cavalo atleta é submetido à estabulagem. E aí a gente vai chegar num outro ponto. Então, já que ele está confinado, né, dentro de uma baia, e ele não tem opção de fazer muitas coisas que ele faria no pasto, então como é que é o conforto que essa baia está proporcionando para esse cavalo? Primeiro, qual é o tamanho dessa baia? Qual é o tamanho desse cavalo? Às vezes eu tenho éguas, garanhões aí de 1,70 m, animais compridos, né? E esse cavalo tem o tamanho da baia é suficiente para que esse cavalo gire em torno do próprio eixo, mudando de posição, ou seja, que ele consiga se virar dentro da baia de uma forma tranquila, que ele consiga deitar, que ele consiga rolar. Isso é um ponto muito importante para o conforto que esse cavalo tem dentro da baia. Uma outra coisa é a qualidade da cama, né? A cama seca faz com que o cavalo deite, com que o cavalo tenha momentos de descanso dentro dessa baia, né? E não só uma cama seca, mas também como é o piso por baixo dessa cama. É plano ou é todo desnivelado, né? Porque se esse cavalo está descansando ali dentro, quanto melhor for o piso, mais plano, melhor para ele. Existe inclusive em algumas revistas americanas, bem fácil de achar aí na web, né? Uma correlação entre a altura da cama e
saúde dos tendões dos cavalos. Há quem diga que uma cama nunca pode ser menor que 30 centímetros de um cavalo, por exemplo, de hipismo, um cavalo de alta performance que salta as provas grandes, né? Então existe essa correlação também. Bom, e tudo isso, né, faz com que esse cavalo ele tenha uma menor, ou ele possa ter uma alteração na produção de serotonina e melatonina, né? Ou seja, um cavalo que está numa situação de estresse ambiental, ele não está se sentindo bem naquele sistema confinado. E isso pode interferir negativamente na produção, por exemplo, de serotonina e melatonina. Aliado a tudo isso, né, chega agora o fornecimento da ração, do alimento concentrado, né? Então vamos pensar o seguinte, nós falamos de várias situações que são diferentes dos cavalos estabulados, e uma delas é que o cavalo passou a ser alimentado com ração. E a primeira situação onde foi necessária a introdução de um alimento concentrado para deixar os cavalos com mais energia, com mais explosão, foi quando os cavalos foram usados para a guerra. Isso data da época do Império Romano. Esse relato foi feito pelo professor Voltaire da Universidade de Lyon, na França, dizendo que então se fazia uma mistura de cevada, trigo e alfafa. Aí, com o passar do tempo, o trigo obviamente foi sendo direcionado cada vez mais para a alimentação humana, e entrou então a aveia, que se deu muito bem no clima da Europa, como principal fonte de concentrado. Mas é aí que está o detalhe. Se o cavalo foi concebido, foi criado como herbívoro para comer e digerir volumoso, de repente ele começou a comer, a ser alimentado com um alimento doce, porque todas as fontes principais, né, de amido usadas atualmente nas rações, o milho, o trigo, enfim, a aveia, eles têm esse sabor doce. O próprio arroz, que também é usado nas rações, tem um sabor doce. E quando você fornece, então, esse tipo de alimento, a ansiedade que o cavalo tem para alimentação muda muito, e a mecânica da digestão é totalmente alterada. Mas isso é um assunto para a nossa próxima conversa.